Olá, olá, bom dia, como vocês estão? Mulheres incríveis, mulheres queridas, e hoje é um dia muito especial dessas mulheres incríveis que disseram sim a esse propósito, a esse, de repente, o sonho de algumas, que é a maternidade. Parabéns a todas as mamães. Hoje aqui em Portugal é Dia das Mães. Aqui em Portugal é no primeiro domingo de maio, no Brasil é no segundo domingo de maio. Então eu aproveito para desejar um dia muito feliz a todas as mamães, a todas as minhas seguidoras, a todas as minhas amigas que são mulheres que dão o seu melhor, que contribuem com o seu melhor, e que eu peço a Deus que elas possam ter muita sabedoria na condução dos seus filhos, assim como eu peço também para mim. E hoje nós vamos falar aqui de um tema bem interessante que a gente está abordando aqui para essa questão da jornada, né, de volta para casa. Então, eu hoje sou mamãe e sou muito grata porque foi também através da maternidade que eu comecei a me despertar para esses assuntos de autoconhecimento e também perceber, né? Eu costumo dizer que eu sou uma mulher antes da maternidade e depois da maternidade. Antes da maternidade parecia que eu sabia fazer tudo e dava conta de tudo. Depois da maternidade eu passei por um processo que parecia que eu já tinha esquecido de tudo e eu não sabia fazer nada. Mas, na verdade, tudo isso faz parte de mim, faz parte de quem eu sou. Eu sou muito grata porque através da compreensão de tudo isso, é hoje que eu estou, né, me encontrando, voltando para casa através desse trabalho e através desse olhar. Então eu sou muito feliz, eu sou muito realizada com a minha maternidade e é uma delícia ser mãe, pelo menos para mim. Eu amo ser mãe, amo o meu filho e é muito gostoso. Essa experiência é uma responsabilidade muito grande, mas é uma experiência maravilhosa e quem pensa em ter filho, eu super indico para que tenha, porque é muito maravilhoso. É um amor que a gente não consegue explicar. Mas hoje nós vamos falar aqui agora sobre a questão da autoestima. Nós vamos olhar um pouquinho para a nossa autoestima e como a gente lida com a nossa autoestima no fim dos relacionamentos, quando as coisas não correm bem, não é? Como que a gente pode voltar a reconstruir essa autoestima quando o relacionamento chegou ao fim, o casamento chegou ao fim e as coisas não estão caminhando mais como você gostaria. Como eu estava escrevendo aqui, estava observando, que normalmente o que é o mais comum quando a gente termina um relacionamento antes da gente chegar na consciência que nós estamos buscando. Normalmente a gente observa se você terminou um relacionamento ou se você observou alguém, algum amigo, alguma amiga, você pode observar que existe um padrão muito comum, que é o quê? As pessoas muitas vezes ir para as farras, beber muito, querer, como a gente diz aí no Brasil, né, afogar as mágoas, né, e ter todo esse comportamento, né, ou então começar relacionamentos logo a seguir, né, emendar um relacionamento no outro, depois ou se anular completamente, ficar muito em casa, se isolar. E aqui eu não quero trazer conceitos morais do que é certo, do que é errado. Cada um sabe o que faz para a sua vida. Eu estou trazendo coisas que acontecem no cotidiano, geralmente o que acontece, né? Só que aí depois o que acontece? A pessoa ela pode fazer todo esse movimento, mas a dor está lá, mas o vazio está lá. E aí isso às vezes pode até trazer mais problema para ela do que aquele sofrimento que ela estava vivendo. Só que quando você termina um relacionamento e aquilo te custa muito, te dói muito, na verdade, não era para fora que você deveria olhar, né? Não era para fora que seria o ideal estar olhando, seria para dentro. Por quê? Toda nossa reação, ela está falando sobre um estado emocional. Então, se você consegue, não é deixar de sentir, não é que você vai passar a ser uma pessoa anestesiada com aquilo que te acontece. Não. A sua reação perante as coisas, né, perante os fatos na sua vida, serão diferentes. Porque você vai falar, ok, eu não sou, a outra pessoa não é obrigada a ficar comigo, a outra pessoa tem escolhas diferentes das minhas e tá tudo certo. Se ela quiser seguir, eu vou lidar aqui com aquilo que eu dou conta que está em mim, minha tristeza, meu desânimo, minha desmotivação. Ok, é isso. É nomear e compreender o que compete a você. Porque senão, isso aí já começa uma denúncia e uma denúncia muito séria. Quando eu terminei o meu primeiro relacionamento,
Normalmente eu já não era uma pessoa que cuidava muito da minha autoestima, né? Porque eu tinha muitas dores, então isso também acabava revertendo aqui na minha autoestima. Então, mas quando eu terminei o meu primeiro relacionamento com o meu primeiro namorado, eu fiquei muito triste. Eu entrei quase em uma depressão profunda. Eu acho que eu não me entreguei completamente porque eu trabalhava na época. Então, o movimento de sair, trabalhar, acaba também trazendo uma contribuição. Mas foi algo porque eu não sabia lidar, né? Eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia dar nome para aquilo. Então, foi algo muito difícil, mas nos relacionamentos no geral, comigo também sempre foi muito difícil, porque na verdade, né, aquilo era uma denúncia que eu até então eu não sabia olhar, eu não sabia compreender, eu não sabia nomear. Então, era uma denúncia de uma dependência emocional muito séria, muito profunda. Então, às vezes a pessoa até acha que aquele relacionamento é a salvação para a vida dela, é o melhor para a vida dela. E isso acontece muito quando a pessoa não olha, e muitas vezes a gente vê pessoas em relacionamentos mais agressivos, abusivos, tóxicos, onde não é um diálogo, respeito, e mesmo assim a pessoa acaba continuando ali, a mulher, o homem, fica ali, permanece naquele ambiente, porque é uma dor muito profunda, que ela não sente essa dor no sentido de conhecer o que está por trás daquela dor. Por que ela mantém naquele relacionamento? Ela não consegue compreender que é uma autoestima negativa, que a autoestima, o que é autoestima? Autoestima não é só beleza, não é só você estar muito bem arrumada, vestir roupas caras, ou você aparentemente, né, transparecer que é uma pessoa que tem boa autoestima. A autoestima é interna. Então não é a maquiagem, não é a roupa, não é a marca que vai trazer para você autoestima. Isso aí vai maquilhar, né? Mas a autoestima real é a capacidade que você tem de lidar com aquilo que te acontece. Ou seja, a capacidade no sentido que como que você se vê, o quanto você gosta de você, o quanto você se sente capaz, o quanto você consegue saber o que é bom para você, o que não é bom para você. Então, quando você tem uma autoestima boa, você vai dizer, ok, eu sinto dor, eu estou triste, mas isso não me define e eu não vou morrer por causa disso. Isso vai passar. Eu vou compreender como que eu posso, em mim, suprir essa necessidade, essa falta, esse vazio. Eu estou com um grupo no WhatsApp e uma cliente veio falar comigo que já tem um ano que ela está separada e ela sai com as amigas e tenta se distrair, tenta manter uma vida mais normal, digamos assim. Só que no fundo, depois, ela sente um vazio muito grande e ela fica sem saber o que fazer para suprir esse vazio, tá vendo? Ainda bem que ela já é uma mulher que está mais desperta, que ela tem a percepção daquilo que ela sente. Porque às vezes a pessoa ela está num nível de dor tão profunda que ela pensa que de repente é se ela beber mais, se ela sair mais, se ela encontrar outros relacionamentos. Ou seja, quanto mais ela acha que é a quantidade de situações, de coisas, de experiências que vai preencher esse vazio, na verdade isso é o oposto. Porque ela está se distanciando cada vez mais dela. Então, é essa a proposta aqui. A proposta é que você não ignore aquilo que você sente, que você olhe para aquilo que você sente e você procure compreender que existem razões emocionais por trás para você estar sentindo daquela forma. E que elas podem estar sendo mais profundas e a forma como você reage, por exemplo, ao fim de um relacionamento vai mostrar o nível da sua dor, o nível da sua consciência em relação a um relacionamento e em relação ao outro. Qual é a compreensão que você tem de um relacionamento? Será que você acha que um relacionamento é para te suprir das suas carências, das suas faltas? Será que você acha que um relacionamento é para nutrir o seu ego, massagear o seu ego e te validar o tempo todo? O que você compreende enquanto um relacionamento? O que é um relacionamento para você? Qual é o seu objetivo, qual é o seu interesse em ter um relacionamento? Então, quando há uma ruptura, há um término, a forma como você reagir a esse término vai estar falando sobre você, sobre as suas questões emocionais. E aí você tem que observar. Então, conta aí pra mim como foi que você lidou com o fim do seu último relacionamento. Conta aqui pra mim, escreve aqui pra mim que eu quero saber como foi que isso aconteceu. Isso correu bem? Isso
correu mal, ainda sente. Às vezes há pessoas que elas não ultrapassam o relacionamento e você diz assim, quanto tempo tem que você terminou o relacionamento? 5 anos, 10 anos, 3 anos, e a pessoa ainda está carregando, como eu costumo dizer, o defunto nas costas ou a defunta nas costas, né? Então, a pessoa ela parou de relacionar fisicamente, mas emocionalmente, a pessoa ainda está ali conectada com ela está carregando ainda aquela relação, está trazendo para, de repente, até para outro relacionamento, o relacionamento anterior. E é algo extremamente desagradável, tanto para quem chega, não é, quanto para você também não é nada benéfico, porque tudo é energia, né? Então você ainda está relacionando com a energia daquela pessoa, daquele ex-parceiro. Então, é muito importante que você possa compreender e perceber que, às vezes, as pessoas dizem, o tempo cura tudo. Não, o tempo não cura, o tempo passa. Então, algo só será curado quando você olha de forma intencional, com ações, com trabalhos, e aqui é o trabalho do autoconhecimento. Esperar não resolve. Você precisa começar a olhar somente com um novo olhar. Através de uma lente nova é que você vai começar a encontrar solução para suas dores. E aqui é preciso você ter conhecimento, você começar esse processo, né, de investigação. E essa investigação, ela precisa ser feita individualmente, de forma bem profunda. Recentemente, uma colega partilhou o agir de uma amiga na vida dela e eu achei bem interessante. Ela estava sofrendo muito, né, pelo fim do namoro, do relacionamento. E aí a amiga disse, olha, ok, eu não vou ser advogada do diabo para falar mal do seu ex, mas eu vou sentar com você e nós vamos fazer aqui uma reflexão para que você perceba se vale a pena você continuar lutando, sofrendo, né, por essa pessoa, querendo que ela volte ou não. Então ela sentou com uma amiga e fazia perguntas para essa amiga e fazia com que a amiga escrevesse para que ela tomasse consciência, ou seja, para que ela viesse para o agora com as respostas que ela mesma trazia, ou seja, a percepção que ela tinha em relação àquele relacionamento. E aí, quando ela sentou com essa amiga, conversou e escreveu o que aquele relacionamento trazia para ela, qual era o nível de entrega que ela doava e o que ela recebia do outro, né? Trouxe para ela consciência que ela estava entregando mais, que ela queria mais, que ela esperava mais desse relacionamento e que a outra pessoa não. Então ela percebeu que estava tudo certo, que estava tudo bem, ele seguia a vida dele, não é? E ela ficou com aquilo que competia a ela, que era o quê? Era olhar para ela com um direcionamento, e aí ela já faz terapia, né? Já tem essa visão do autoconhecimento, já busca isso, leitura, percebeu que ela agora precisa fazer novos círculos de amizade, conhecer novas pessoas, para que ela possa o quê? Lidar com esse sentimento que ela tem, né? De tristeza, de angústia, de frustração, e são sentimentos normais na vida de qualquer pessoa. Não é porque a pessoa tem um relacionamento ou está sozinha que ela deixou de sentir. Não, é vida normal, é vida que segue. Então, é preciso ter esse direcionamento, procurar entender, compreender que a forma como eu lido com os términos, com os fins, está falando sobre os meus estados emocionais, sobre as minhas capacidades de lidar com as questões e não aceitar para estar com alguém. Às vezes as pessoas elas têm um conceito que se você não estiver com alguém, você é invalidada, ou seja, ter um namorado, ter um marido, traz para ela o quê? Traz para ela um status, é um reconhecimento perante a sociedade que ela é uma mulher que tem valor, né? Ela vê o valor dela depende de ter alguém do lado, ou um namorado, ou um marido, ou um companheiro. Então, às vezes chega aqueles dias, por exemplo, dia dos namorados, né? Quem não tem namorado, tem mulheres que ficam extremamente deprimida, depressiva, né? Porque todo mundo tem, as pessoas, a maioria tem, as pessoas estão se relacionando, vão receber presentes, mas ela, naquele momento, ela não tem um relacionamento. E ela sente aquele pesar, aquela tristeza. Eu também já senti esse pesar, essa tristeza em outros momentos da minha vida, mas eu compreendi que, na verdade, quando a gente busca alguém para preencher os nossos vazios emocionais, as nossas carências, isso é muito devastador. Porque se você começar a compreender também a nível energético, né,
Uma pessoa que ela não tem uma boa autoestima, que ela não tem um bom conceito sobre ela, porque isso não é real, não é sobre a questão de se arrumar, é o que ela sente. Ela se arruma para quem? Ela se arruma por quem? Ela se arruma porque ela gosta da aparência dela arrumada, ou ela se arruma para mostrar para o outro que ela é realmente uma mulher fantástica? Não é sobre isso, não é sobre roupa ou sobre maquilhagem, é sobre postura interna. Então, quando uma pessoa está com sua postura interna bem posicionada, ela tem consciência do seu valor, ela tem consciência de quem ela vai estar com uma boa autoestima, uma boa vibração e automaticamente com quem que ela vai conectar? Com pessoas que têm o mesmo conceito que ela. Então, até nesse nível também, nós devemos ter atenção, porque se você tem uma autoestima negativa sobre você, se você tem padrões distorcidos sobre você, né? Um olhar distorcido sobre você, muita crítica, não se aceita, não gosta da sua imagem, não se vê capaz, não se sente merecedora das coisas na sua vida, se sente inadequada na vida, automaticamente nos relacionamentos você também irá encontrar parceiros que podem te confirmar essas verdades sobre você. Então, se você estudar um pouquinho sobre a física quântica, sobre a lei da atração, a gente vai ficar mais atenta sobre trabalhar os nossos altos conceitos, trabalhar a nossa autoestima. Por quê? Se você vibra o tempo todo, o que você está vibrando? Qual é o conceito, né, que você está vibrando? Você está vibrando um alto conceito sobre você ou você está vibrando um conceito negativo sobre você? Então, já fica aí mais uma reflexão para que você possa perceber, se analisar, olhar com carinho, olhar com amor e não se criticar, mas entender que de hoje por diante você pode escolher fazer um pouquinho diferente por você, não é por ninguém. Não é para arranjar alguém, é por você. Um novo relacionamento não vai curar a sua baixa estima. Ele pode te trazer um status momentâneo. Mas e quando o outro se for? Como que vai ser a sua vida? Ou seja, você vai se sentir feliz só quando você tiver alguém do seu lado? Você vai se sentir plena, capaz, merecedora só quando você tiver um homem do seu lado? Então, é sobre você. O primeiro relacionamento, ele precisa começar em você. Quando ele começar em você, aí você vai ter estabelecido os seus critérios. Quais são os seus critérios? O que você quer para um relacionamento? Você vai ter conhecimento para você trazer o que você quer. E não ficar passando, né, o tempo passando, e você se sentindo mais frustrada, mais decepcionada, mais desiludida, reforçando lá o time das mulheres que dizem que homens não prestam. Na verdade, esse olhar precisa voltar para você, né? Com quem você tem relacionado fala mais sobre nós do que sobre o outro. Porque o outro é só o reflexo. O seu interior mostra o seu exterior. Então é isso que a gente precisa trazer, mais conhecimento, mais compreensão de como as coisas funcionam, como que as coisas estão o tempo todo em movimento na nossa vida, para que a gente possa perceber qual é a minha parcela, qual é a minha responsabilidade em um relacionamento. E aí a gente sai do lugar de vítima, de criança. Ah, eu acho que ele deveria me amar. Então você ainda está procurando um pai, de repente. Ah, porque ele deveria cuidar de mim. Não, presta atenção. Você se cuida? Você tem cuidado com você mesma? Você se leva para passear, cuida da sua alimentação, respeita os seus limites, cuida do seu sono. Está procurando se desenvolver, crescer. Eu achei muito interessante um meme dizendo assim, né? Quando você faça um checklist para a pessoa com características físicas, emocionais, com critérios que você quer encontrar, com uma pessoa que você quer se relacionar. E aí a pessoa faz toda aquela checklist, bem exigente, né? Aí agora, primeiro se torne essa pessoa. Para depois, quando você se tornar essa pessoa, aí você vai entender que agora sim, agora você tem padrão o suficiente também para querer que o outro seja como você para mais. Então, não exija dos outros, exija primeiro de você, no sentido de compreender, de acolher, de trazer uma percepção amorosa, mais firme, madura, real, para você.
que aí tudo vai mudar. Aí sua autoestima, com autoconceito sobre você, aí você vai melhorar e compreender que agora sim. Agora você vai ser daquela mulher que quando sair, o universo já fica preocupado. Porque, sabe, ela acordou. A mulher de autoestima bem posicionada acordou e agora vamos mover aqui para trazer para ela o melhor que ela merece, porque ela já se dá o melhor. Ela cuida dela com amor, ela está atenta às necessidades dela, ela não busca externamente nada fora dela para suprir as necessidades emocionais dela, porque ela se conhece, ela se ama e ela se respeita. Então ela não vai ficar em busca de validação vazia, de validação só para nutrir o ego dela, mas sim de relacionamentos profundos, com conexões reais. E essa reconstrução exige direcionamento. E o direcionamento, ele vem com terapia, ele vem através de um livro, ele vem através de um podcast. Tem várias formas que você pode procurar esse direcionamento e desenvolver um autoconhecimento. Cuidado com a carência, tá? A carência, quando uma pessoa está emocionalmente instável, ela pode aparecer e aí você pode, às vezes, querer suprir essa carência ou até também, por carência, permanecer recebendo migalhas de algo que já não faz mais sentido para você. Que você só se mantém ali, muitas vezes, por medo. Medo do novo, medo do desconhecido, medo de recomeçar. Ou também porque acha que recomeçar dá muito trabalho. Dá sim, recomeçar tudo dá trabalho. Permanecer no mesmo também dá muito trabalho. E pode ser tão dolorido quanto recomeçar. Mas quando você recomeça, você pelo menos tem possibilidades de algo novo, de coisas novas. Mas e quando você permanece no mesmo lugar? Do mesmo jeito, com a mesma pessoa, com as mesmas circunstâncias, com os mesmos acontecimentos? Será que existe possibilidade de algo novo? Ou quando você realmente começa algo novo, que você paga o preço, mas que você sabe que há outras possibilidades, possibilidades melhores. Então, recomeçar dá trabalho, mas é possível. Independente da idade, independente do tempo que você ficou em um relacionamento, recomeçar é sempre possível. E se eu fosse você, eu não esperaria mais. Não deixaria mais o tempo passar, esperando que ele cure alguém ou algo. Ele não vai curar, ele só vai passar. Ele só tem essa função. Às vezes, quando o tempo passa, você pode ter esquecido momentaneamente, mas, com certeza, internamente não mudou nada. O seu emocional continua, a sua autoestima continua muito negativa. Porque você tem conceitos distorcidos sobre você, que pode estar relacionado lá atrás, na sua infância. Você pode ter sentido a ferida do abandono, da rejeição, da humilhação. Tem um livro muito interessante que eu gosto muito, por acaso ele não está aqui agora, mas são as 5 feridas emocionais que impedem a sua felicidade. Vale muito a pena, se você quer começar a entender um pouquinho sobre a importância, né, da nossa autoestima, do nosso autocuidado nos nossos relacionamentos. Leia esse livro, você vai gostar, é muito interessante, porque fala justamente das fases, né, e das feridas emocionais que hoje pode estar criando essa baixa estima em você, e aí você acaba refletindo isso nos relacionamentos. Então, são as feridas de abandono, rejeição, humilhação, faltou aqui mais 2. Humilhação, rejeição, abandono, traição e faltou aqui uma que eu esqueci. Esqueci, mas pronto. Eu vou deixar aqui na live qual é o título do livro e qual é a autora, para que você que tenha interesse possa começar a mergulhar um pouquinho nesse conceito do seu autoconhecimento, para você perceber que os relacionamentos, eles são oportunidades para nós trabalharmos em nós. Por quê? O outro está sempre mostrando o lado que nós precisamos olhar.
E por que que fere, né? Porque é alguém que você partilha intimidade, é alguém que você confiou, é alguém... Então, por isso é que dói tanto. Mas, se você começar a olhar para que tudo que acontece na sua vida são oportunidades, qual é a sua resposta diante dos eventos, das circunstâncias, você vai ver que relacionamentos, eles são reais, né? Eles são necessários na nossa vida. E é uma escola muito grande para que a gente possa aprender a trabalhar, a colocar limites, a dizer não, a se acolher, a se respeitar. Então, os relacionamentos é essencial, são necessários para mim, pelo menos é o que eu acredito, e eu acho que é uma grande oportunidade que nós temos de nos conhecer e trabalhar cada vez mais, porque é isso que a gente quer, é isso que nós esperamos. Então, se você gostou dessa live, envie aqui para uma amiga que está precisando ouvir um pouquinho sobre esse assunto. Deixe aqui o seu comentário, partilhe. Venha fazer parte do meu grupo gratuito dentro do WhatsApp. Lá nós temos muita troca, muita interação com mulheres reais que passaram por situações de separação, términos de relacionamento. Então, você é muito bem-vinda para também trazer a sua contribuição. Eu quero agradecer pela presença de todas, mais uma vez. Feliz Dia das Mães para quem é mamãe aqui em Portugal. E um beijinho, fiquem bem, se cuidem e até amanhã. Tchau, tchau.